Mas o profeta Isaías, que lemos essa noite, ele traz para nós, neste momento do seu livro aqui, algo precioso. O profeta Isaías, ele é um messiânico, ele é um visionário. As visões de Isaías são visões futurísticas. Ele vê lá na frente, ele vê o que ninguém vê. E ele traz no seu livro revelações surpreendentes acerca do propósito de Deus. Nesse momento aqui do seu livro, ele ainda está falando das nações. Ele começa falando da situação de Israel, ele fala da grandeza do reino do Senhor, e ele vai falando das nações, não é? Das situações em que cada povo se encontra. Isaías, ele é um profeta que profetiza em Judá. Ele começa o seu ministério profético nos dias do rei Uzias, um dos reis de Judá. E esse homem caminha debaixo da bênção de Deus, trazendo para o povo revelações acerca do propósito e da graça de Deus. E neste momento aqui, depois de falar no capítulo 11 sobre um reino próspero, um reino abençoado, de algo que a visão de Isaías é para o futuro. Isaías, ele vê o presente, mas também vê o futuro. E aí está a qualidade do profeta, é de poder ver o presente e trazer esperança para o futuro. Isaías é um homem de esperança. Ele traz muita palavra de esperança para nós. No capítulo 11 aqui do seu livro, ele está falando de algo futuro, de um reino futuro, de algo que virá lá na frente. E quando ele termina deste momento aqui, ele começa o capítulo 12 dizendo para nós o seguinte, como numa poesia: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção a expressão naquele dia. Existem dias na nossa vida que são dias difíceis, não é? E ninguém se esquece dos dias difíceis. Dias de lutas, dias de tribulações. Mas como Isaías é um homem de esperança, é um homem que vê lá na frente, ele está dizendo para nós que apesar dos dias tristes, dos dias difíceis, dos dias de lutas, dos dias de trabalho, dos dias de adversidade, vai chegar para mim e para você um dia em que nós vamos dizer, graças te dou, ó Deus. É o dia de esperança, e todos nós caminhamos para este dia. Talvez você veio aqui essa noite e diga, pastor, os meus dias ainda são dias difíceis, os meus tempos são tempos de lutas, mas eu quero te dizer que há uma palavra de esperança para você através desse profeta. Vai chegar o dia em que você vai dizer, como ele expressa aqui, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Quando leio esse texto, sabe de quem me lembro? De Jó. Jó, ele foi provado pela sua fidelidade a Deus. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, mas por que Deus fez aquilo com Jó? Será que Deus é tão ruim assim? Não. Deus é tremendamente sábio, amoroso, e Ele conhece a cada um de nós. O Salmo 103 expressa a grandeza de Deus, e naquele salmo diz assim, que o Senhor nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz que não vem sobre nós nenhum tipo de provação além do que podemos suportar. Com a enxurrada de provações, com as tribulações que vêm contra a nossa vida, a Bíblia diz, Deus nos dá o escape para que possamos suportar, para que possamos vencer. Isaías está falando de alguma coisa assim. Tem um momento que parece que Deus se ira contra nós, Deus se levanta contra nós. Não é? Porque Deus permite isso. A gente não entende esse momento. Jó também não entendeu. Mas Deus estava provando a sua fidelidade. Porque a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Jó, que não havia na terra homem mais justo, mais fiel, mais temente a Deus, pessoa que se desviava do mal.
Então, como Deus pôde prová-lo daquela maneira? Deus provou a sua fidelidade. E naquela provação, Jó sofreu, Jó padeceu, mas o que me anima é ler o último capítulo de Jó. Eu sempre digo isso, as pessoas falam de um Jó sofredor, de um Jó, não é, agoniado, de um Jó triste, de um Jó cheio de feridas, de um Jó que está passando por uma luta muito grande. E esquecem-se de ler o capítulo 42, que a Bíblia diz que num determinado momento daquela prova, Deus virou o cativeiro de Jó, e Deus deu a ele em dobro tudo o que dantes possuía. Um Jó que começa o seu livro sem família, praticamente ele, a esposa e os filhos sofrendo os reveses da vida. Quando termina o livro, a Bíblia diz que vieram os irmãos de Jó, as irmãs de Jó, os amigos de Jó, os parentes de Jó. Apareceu tanta gente amiga de Jó naquela hora, e cada um que via trazia pendente de prata, pendente de ouro, um trazia camelo, outro trazia boi, outro trazia vaca, e de repente quando Jó olhou, ele tinha mais coisa do que dantes. É disso que Isaías está dizendo aqui. Isaías está dizendo que chega o dia da gente agradecer. Chega o dia da nossa gratidão. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Deus é um Deus de consolação. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo. Ele diz que Deus, aliás, segunda carta, Ele é o Deus de toda consolação. E Ele nos consola de uma maneira tão forte, que com a consolação que a gente recebe de Deus, a gente pode consolar outras pessoas. Já se passou isso com você? Você passa por uma situação e as pessoas vêm te consolar, mas você está tão consolado de Deus, que você consola os outros. É disso que Isaías está dizendo aqui. Sabe, chega um momento em que a gente passa pela luta, mas chega um momento em que vem a consolação. Não é? Certamente cada um de nós experimentamos as dificuldades da vida. Um de uma maneira, outros de outras. Uma maior intensidade, outra menor intensidade. Mas o fato é que Deus é o Deus que nos consola. De alguma forma Deus vai enviar o conforto. De alguma forma Deus vai enviar a sua misericórdia. É interessante que a Bíblia mostra muito isso para nós. No livro dos Salmos há uma expressão linda que diz assim: o choro pode durar uma noite. E eu gosto dessas palavras da Bíblia, porque a Bíblia não diz que o choro dura uma noite, não. Ele pode durar. Para mim ele pode durar uma noite, para você ele pode durar meia-noite, para o outro ele pode durar um quarto de noite, para o outro ele pode durar 80% da noite. O fato é que a Bíblia diz que quando a manhã chega, chega com ela a alegria. Chega com ela o refrigério, chega com ela a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, para nos sustentar, para nos renovar, para a gente poder caminhar mais um pouco nessa terra. E isso é precioso. Então Isaías está cantando algo precioso e glorioso desse Deus. Ele está trazendo algo de Deus. E aí ele diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ele faz uma declaração linda de um Deus que salva, de um Deus que acolhe, de um Deus que abraça. Isaías está declarando com a sua boca: eis que Deus é a minha salvação. Feliz o homem, feliz a mulher que nessa terra tem Deus como sua salvação. Muitas fontes, não é, existem por aí. Fontes onde as pessoas podem beber, podem tentar saciar a sua sede. A nossa irmã Rosa ainda há pouco cantava para o Senhor um hino lindo, intitulado Bebe da Água. Bebe da água. Esse hino, ele foi escrito baseado no momento em que Jesus Cristo, ele está no poço de Jacó, próximo da cidade de Samaria. Isso foi registrado pelo evangelista João, lá no seu evangelho, Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus está próximo da cidade, junto ao poço de Jacó, e era meio-dia, um horário difícil.
chega uma mulher de Samaria para tirar água, e Jesus a interpela dizendo, dá-me de beber. E a partir daquele pedido, inicia-se uma conversa preciosa. E Jesus falou para aquela mulher, mulher, se tu beberes dessa água, tu tornarás a ter sede. Agora, se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Jesus estava falando dessa água aqui, ó, que Isaías está dizendo no versículo 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Existem muitas fontes nessa vida, mas as fontes da salvação, elas vêm de Deus. Muitas vêm do homem, muitas vêm de projetos sociais, muitas vêm de ideias humanísticas, mas a verdadeira fonte de salvação, ela vem de Deus. Deus é quem traz para nós a fonte de salvação. E se nessa noite você tem sede de salvação, aqui está a fonte de Deus para a tua vida. Através da sua palavra, Deus revela que você pode pedir a Ele, Deus, eu preciso dessa fonte, eu preciso dessa água. E aí, a expressão do profeta diz, e direis naquele dia, o dia de gratidão, dia de adoração, dia de louvor, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. É interessante que essas expressões do versículo 4, 5 e 6, ela vem depois das fontes da salvação. Quem experimenta a salvação de Deus, ele não sai da mesma maneira. Quando a mulher de Samaria deixou o cântaro e correu para a cidade para dizer às pessoas com quem ela tinha se encontrado, se você ler isso na Bíblia, você vai perceber claramente, não era mais a mesma mulher. Ela havia tido um encontro com a fonte da salvação. E ela larga o cântaro e corre para a cidade e vai chamando a atenção das pessoas. Gente, por favor, corram, corram. Eu encontrei o Messias. Olha, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei um profeta. Por favor, ele falou tudo acerca da minha vida. Esse homem é de Deus. A mulher saiu dali transformada, feliz, agradecendo. E é disso que Isaías está dizendo. Quem experimenta a fonte da salvação, passa a dar graças a Deus, a invocar o seu nome, a tornar manifestos os seus feitos e contar quão excelso é o seu nome. Quem se encontra com a fonte da salvação, canta ao Senhor dizendo, coisas grandiosas fez o Senhor na minha vida. Porque todos que têm experimentado essa fonte de Deus, essa salvação de Deus, experimentam a nova vida da parte de Deus. Eu espero que nessa noite, nesse culto, você possa sair daqui tremendamente abençoado e abençoada. E se você está procurando salvação, se você está procurando descedentar a sede da sua alma, eu te convido a ler a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, porque para falar com Deus não existe um lugar privilegiado. Não. O salmista no Salmo 139, ele diz algo interessante. Para onde eu vou me esconder da tua presença? Se eu for lá para baixo, tu estás. Se eu vou lá para cima, tu também estás. Para onde eu vou? Ele descobre que aonde ele está, Deus também pode estar. Aonde ele falar, Deus vai ouvir. De onde ele clamar, Deus vai atender. Porque os ouvidos de Deus não estão tapados, as mãos de Deus não estão encolhidas, diz a Bíblia. Deus está sempre atento e a mão de Deus está sempre estendida para abençoar a vida daqueles que clamam a Ele por salvação. Deus te abençoe nesta noite.